Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele domingo, minha prima apareceu ali em casa com a tia e a gente ficou ali, conversando. Ela quis saber como andava a minha vida, se eu estava saindo com alguém. Prima sabe como é, né? E quando falei que não, ela fez uma cara assim de quem estava tramando alguma coisa. Ó, eu tenho uma amiga para te apresentar. A gente trabalha junto. Vou te mostrar uma foto dela, quer ver? Que tal? Pela foto, era uma gata. Segundo minha prima, a Sara, tinha vindo de Castro com a família e moravam no SIC. Perguntou o que eu tinha achado dela e se estava a fim de conhecê-la. Imagine se eu ia dizer não, né? A menina, repito, era bonita. Elas trabalhavam até as 4 da tarde e no sábado dei uma passadinha na saída para buscá-las e irmos ao parque, na lanchonete do lago. Pessoalmente, a Sara era exatamente aquilo que eu tinha visto pela foto. Um pouco tímida, meio assim na dela, mas muito bonita. Fiquei interessado, apesar de não ter acontecido nada entre a gente naquele dia, até porque minha prima estava ali, né? Junto. Não tinha como rolar alguma coisa. Mas como eu fiquei com o número da menina, a gente passou a se falar. Até que um dia marcamos de sair sozinhos. Ela já morava aqui com a família há 1 ano e meio. Eu a levei a um lugar que eu costumava ir e foi ali que a coisa começou a acontecer. Pensa no beijo gostoso que a gente trocou. Suave, mas ao mesmo tempo, sabe, cheio de sentimento, sem pressa. Adorei aquele beijo, tanto que a gente trocou outros depois, e muitos. Deu para ver que ela era muito carinhosa. Resumo, depois de alguns encontros e muitas conversas, a gente engatou uma espécie de relacionamento, um namoro. Eu a pedi em namoro, inclusive, com direito a anel de compromisso e tudo, e ela aceitou. Mais do que isso, confessou que estava gostando de mim. Puxa, foi tão bom ouvir aquilo. Porque a gente, quando começa a se relacionar com a pessoa, se começa a gostar, tem medo de falar. Porque de repente, sabe, se coloca diante do outro, ele coloca a pessoa num pedestal, que eu tô gostando de você, que isso e aquilo, e corre o risco da menina falar qualquer coisa, tipo assim, olha, tô gostando de ficar com você assim, mas acho que você tá indo rápido demais. Sabe, a gente fica com medo de falar de sentimento. Agora, quando ela falou, aí eu me senti bem mais à vontade de falar do que eu estava sentindo também. A verdade é que eu nunca tinha me envolvido com uma garota como ela. Sei lá, calma, doce, fácil de conviver. Minha última namorada era muito, até autoritária, sabe? Respondona, se estressava com facilidade. Então, de repente, tem aquela menina doce ali, sabe, suave, ali, delicada. Foi uma mudança para mim, uma mudança muito boa. Com a Sara tudo foi se alinhando desde o começo. Tanto que, algumas semanas depois, conheci a família dela. Depois ela veio na minha casa e, pelo jeito, parecia que eu finalmente tinha encontrado a tampa da minha panela, como dizem. Até minha mãe comentou. Wellington, agora sim você achou a menina certa para você, viu? Não deixe escapar, viu, filho? E ela falou isso, adivinha, na frente da Sara. Para minha sorte, as duas se deram muito bem. Também me dei bem com a mãe dela, apesar de quase não vê-la, porque ela trabalhava como auxiliar de enfermagem. Sempre que ia à casa delas, a mãe dela estava trabalhando. Além da mãe, ainda tinha uma irmã da Sara que morava com ela, e essa irmã tinha um filho pequeno, de 3 anos. Ela era mãe solteira. Olha, graças a Deus, deu tudo, começou, sabe quando tudo começa a se alinhar? Tudo começa a dar certo, assim, você percebe que entrou assim numa fase boa.
tudo estava dando certo. Me dei bem com todo mundo. Nosso namoro foi evoluindo até que, perto de completarmos 1 ano juntos, a gente resolveu, se juntar. Morar junto. Eu já tinha essa vontade. Alugar um canto para mim, sair debaixo da barra da saia da minha mãe, e achei que aquele era o momento. Eu tinha um bom emprego, estável, tinha um dinheirinho guardado no banco e resolvi que ia procurar um canto só pra gente. Pra mim e pra Sara. Se ela não topasse morar comigo, pelo menos assim no começo, não tinha problema, eu ficaria morando sozinho. Até porque, repito, já era uma ideia antiga minha, né? Ela, no entanto, me olhou assim pensativo. Você tá me chamando pra morar com você, Brito? Tem certeza que isso você quer? Falei que sim. E mesmo que ela não topasse, eu ia morar sozinho do mesmo jeito. Senti que ela ficou pensativa, talvez com um pouco de medo. E eu até entendi esse medo, né? É coisa muito natural. É o tipo de coisa que dá aquele friozinho na barriga. Mas no fim, ela acabou topando. Contamos primeiro pro pessoal lá de casa. Todos nos deram força, apoio, e depois fomos contar a novidade para a família dela. Elas também ficaram felizes. Decidimos que não iríamos casar, nem mesmo no cartório, pelo menos por enquanto. Íamos apenas morar juntos para ver se daria certo. Acabei alugando um apartamento de 2 quartos, já semi-mobiliado, o que para nós era uma mão na roda, né? Já que a gente ia começar do zero. Fizemos, inclusive, um jantar, apenas para as nossas famílias, para comemorar aquele passo importante que estávamos dando na vida. Chamamos também a prima, que foi a nossa fada madrinha, Cupido, sei lá, já que, se não tivesse sido ela, nós talvez nem nos conhecêssemos, e também o pessoal da tia. Foi uma noite bonita. Tiramos um monte de fotos para guardar de recordação. E olha, tudo mudou na nossa vida e para melhor. Como era bom dormir e acordar do lado dela todos os dias. Curtir o final de semana, juntos o tempo todo, sem aquela preocupação de termos de nos despedir, no fim do encontro, prepararmos a comida juntos. Começamos a fazer as compras no mercado também juntos. Aliás, tudo que a gente fazia era junto. Foi uma experiência única na minha vida. Claro que nem tudo eram flores, né? Tínhamos também nossos momentos de desentendimento, mas sempre resolvíamos tudo na hora de dormir. Como se costuma dizer, melhor momento da briga é a hora de fazer as pazes. Perto de completarmos 7 meses juntos, morando na mesma casa, começamos a falar de filhos. Eu sempre tive esse desejo forte de ser pai. E felizmente ela também tinha esse sonho de ser mãe. E foi bem nesse período que a Sara veio conversar comigo sobre um assunto que, não vou mentir, não me agradou. Não me agradou. Lembro que a gente tinha acabado de se deitar. Quando ela começou, tem uma coisa que eu preciso te falar, Wellington. Talvez você não goste muito, mas eu queria que você pensasse, porque é uma coisa temporária. Ué, o que é? Fala. É que o dono do apartamento onde a mãe está morando pediu a casa. E elas têm até o dia 30 para sair de lá. Segundo ela, já tinha vencido, inclusive, o contrato há algum tempo. E o cara não queria renovar, porque seu filho ia morar ali, naquele apartamento. O pior é que faltava só uma semana para o final do mês. E elas estavam sabendo disso desde o dia 1º, ou seja, tiveram um mês para tentar achar alguma coisa, mas ninguém se mexeu. E agora, faltando tão pouco tempo,
todas nervosas, preocupadas. Apesar de tudo, eu ainda não tinha entendido muito bem o que a Sara queria. Juro que não atinei, mas entre uma coisa e outra ela falou. Sabe, eu queria ver com você se tem como elas passarem um tempo aqui com a gente até acharem outro lugar, outra... Aqui, Sara. Mas é como eu tô dizendo, só por uns tempos. Mas onde que eles vão deixar as coisas deles, os móveis? Tem tua mãe, a tua irmã, tem o bebê também. A gente dá um jeito. E quer saber, a gente tem tão pouca coisa. O apartamento já era semi-mobiliado, esse que... Mesmo assim, Sara, como é que vai caber as coisas aqui? Não tem como, é muita coisa, muita gente. O apartamento é pequeno, você sabe. Ai, amor, a gente dá um jeito. Deixa tudo num canto, lá no quarto. É só por algumas semanas. Ela viu que eu não gostei. Ela viu que eu fiquei bem contrariado. Sabe, para um casal, 2 pessoas, tudo bem, um apartamento pequeno, tava bom. Só que, meu Deus, vinha mais a mãe dela, a irmã dela e mais um bebê. E mais as roupas, os objetos. No fim, mesmo contrariado, acabei concordando. Era a família da mulher que eu amava, né? Eu também não podia simplesmente dizer não. E também falei que ia ver se conseguia arranjar um canto para elas. O fato é que não consegui nem dormir aquela noite. De tanto que aquilo me deixou, mas bem contrariado, bem chateado e preocupado também. Puxa vida, eu já tinha alugado aquele apartamento porque era um sonho antigo que eu tinha de ter um canto só meu. No caso, só nosso, né? O pior é que não conseguimos achar nada naquele prazo tão curto. No fim, um pouco da mudança delas ficou ali no nosso apartamento e o resto deixamos lá na casa dos meus pais. Tudo entulhado num canto da garagem. Fiquei torcendo para que tudo se resolvesse assim o mais rápido possível. Só que os dias foram passando e nada de solução. Como a minha sogra trabalhava como auxiliar de enfermagem, quase não tinha tempo para correr atrás de nada, né? E a irmã dela, apesar de ficar em casa, não tinha iniciativa para nada. A situação foi se arrastando. Nem do filho dela a Regina cuidava direito. O Pia vivia chorando, sabe? E ela lá, de pendurada, naquele bendito celular. No começo, eu só olhava, não falava nada. Mas a Sara via que eu não estava bom da bola, sabe? Não estava gostando. À noite a gente conversava, ela só me pedia para ter um pouco mais de paciência, de calma. A mãe tá vendo outro lugar, Wellington. Tá correndo atrás. Logo ela arranja um canto só para elas e acaba o... Olha, eu, do meu canto, também comecei a correr atrás de casa para alugar para elas. Só que como dependia da aprovação da minha sogra, sim, porque ela tinha que gostar, né? Ela tinha que ver primeiro, para ver se era do seu gosto. E como ela trabalhava direto, a coisa não engrenava. Olha, eu fui me cansando daquela situação, me irritando cada dia mais. Inclusive com o choro do moleque, porque o Piá se esguelava de tanto chorar. E a mãe dele não fazia nada. Parecia que nem era filho dela. Sabe, quando você vai aos poucos perdendo a paciência? Um dia depois do jantar, a gente ali na sala, o menino desandou a chorar. Pior é que parecia birra. A mãe nem tchum. Parecia que nada estava acontecendo. E nesse dia, de tanto encher, meu saco estourou. Eu acabei perdendo a linha.
Alguém, pelo amor de Deus, pode fazer esse menino parar de chorar? Cadê a mãe dele? Será que não tá vendo? Tá louco? Todo dia a mesma coisa. Quem que aguenta isso? Eu estourei, sabe? Estourei. Porque a gente vai aguentando, vai ficando estressado. Chega uma hora que eu falei aquilo, levantei e fui pro meu quarto, irritado. Não era só o choro da criança que me irritava, mas o fato da minha cunhada não fazer nada. E também toda aquela situação em si. Todo mundo amontoado ali naquela casa. A gente sem privacidade nenhuma. E dizer que eu tinha saído da casa da minha mãe para ter um pouquinho... Sabe, às vezes, eu queria ir ao banheiro, estava apertado, e o banheiro estava ocupado. Minha cunhada estava lá, secando o cabelo, ouvindo música no celular. Aí eu pergunto, como não perder as estribeiras numa situação dessa? Não tem como. A minha sogra era só promessa. Tal dia eu vou não sei aonde, tal dia eu vou ver uma casa não sei aonde, tal dia uma mulher me falou que tem uma casa no Rio. Aí chegava no dia e nada, tudo continuava na mesma. Quer saber? Acho que ela nem ia ver nada, estava gostando da situação. Olha, não era implicância minha, juro que não. Mas só para se ter uma ideia, o tempo foi passando, quando me dei conta... Já ia completar 3 meses que estávamos vivendo daquele modo. Não 3 dias, 3 meses. Tinha final de semana que eu pegava a Sara e a gente saía. Tudo para quê? Para dar um descanso na cabeça. Para termos um pouco de paz. Aí eu pergunto, era justo? E o pior é que nem paz a gente tinha, porque, como eu reclamava, ela ficava chateada e a gente acabava discutindo. Quer dizer, nem adiantava ir passear na rua, porque o clima era terrível. Olha, eu cheguei a ponto de pensar em chamar a Sara para voltarmos lá para a casa dos meus pais, para o meu quartinho de solteiro, e deixar aquele apartamento para a dona Lourdes e a minha cunhada. Até comentei com elas o que elas achavam. Mas a dona Lourdes arregalou o olho. Não, Wellington, não faça isso. Eu não tenho condição de bancar o aluguel sozinha. Ainda tem taxa de condomínio e... Um dia eu cheguei da rua e escutei as 3 conversando no quarto. A Sara, minha cunhada e a minha sogra. Nem devem ter me ouvido chegar, porque continuaram conversando. Só que detalhe, estavam reclamando de mim para minha mulher, fazendo a minha caveira. Olha que raiva que me deu. Mas sabe o que é? Você tá no limite, sabe? Você não poder ter paz na tua casa, entendeu? E aí chega em casa e as mulheres estão falando, mas falando feio, reclamando. Em vez de pensar em achar uma casa, resolver o problema delas, não. Estavam falando mal de mim. Não que eles estivessem dizendo alguma mentira. Até porque era verdade mesmo. Que eu queria ficar sozinho com a minha mulher ali, para bolas. Mas de qualquer maneira, olha, fiquei passado. Uma dizendo que eu era contra elas estarem ali, que eu vivia de cara feia, que reclamava de tudo, de todo mundo. A Regina ainda teve a capacidade de falar aquilo. Eu acho que ele quer ver a gente pelas costas. E a outra, quase gritando, falou: "Você acha? Se eu acho?" Ele quer ver o nosso oco, isso sim.
Olha, eu quase gritei ali do corredor que queria mesmo. Mas olha, faltou um milímetro para eu perder o controle e responder ali de onde eu estava. Eu quero mesmo. Foi embora, sua chata de galocha. Não era mentira. Se pudesse, eu enxotava as duas dali com aquele moleque. Só não fazia isso por causa da minha mulher. Só que paciência tem limite. Aliás, quem devia se tocar que estava atrapalhando a nossa vida de casados eram elas. Mas não. Parecia que para elas tudo estava bem. Olha, dava a impressão de que era minha obrigação aceitar todas elas ali. Olha, eu já estava esperando o dia em que eu ia chegar em casa e aquela irmã da minha mulher, da Sara, ia me dizer, trouxe meu namorado hoje, ele tá sem onde dormir, ele vai dormir aqui comigo, tá? Sabe, a pessoa não se flagrava. Eu ainda nem mencionei a questão financeira, de mercado, conta de luz, porque tudo aumentou desde que elas vieram morar ali, e eu estava arcando com, olha, praticamente tudo. Olha, nem estou reclamando, eu sei que é pecado até falar de comida, mas eu não sou rico, gente. Eu tenho meu limite financeiro e para 2 pessoas, ele é bom, mas para 5, para 15, aí não, né? Aquele tumulto ali em casa, todo mundo amontoado, gente dormindo no sofá, no chão, choro de criança o tempo todo, falta de privacidade. Você vai se mijando pro banheiro para entrar? Não dá para entrar, porque a louca tá lá dentro escutando música e secando o cabelo. Sabe o que eu tive que fazer muitas vezes? Eu ia pro quarto, pegava uma garrafa vazia e urinava dentro para colocar no vaso depois, já que o banheiro estava praticamente sempre ocupado. Aqui só tinha um. Eu sei que faltou um pouco de estrutura e até de experiência para lidar com a situação. Fiquei ali ouvindo aquela conversa delas, as duas reclamando de mim, minha mulher só ouvindo, pedindo calma, até que eu apareci na porta. A conversa parou na mesma hora. As duas ficaram brancas, minha sogra e minha cunhada. Não falei nada. Simplesmente olhei feio para as duas e depois voltei para a sala. De repente a Sara foi atrás de mim, toda desconcertada, né, querendo me agradar. Só que eu estava irritado. Quer dizer que agora fazem reuniãozinha para falar mal de mim? É isso que vocês fazem quando eu não estou em casa? Capaz, velho, nada a ver. Nada a ver? Você pensa que eu não tenho orelha? Fala para tua mãe e para Regina que se não estiver bom para elas, é só procurar outro lugar para ficar. Coisa que elas deviam estar fazendo há muito tempo. Falei aquilo bem alto, para elas ouvirem mesmo. Aliás, acho que até os vizinhos ouviram. Ninguém retrucou, nem mesmo a Sara. Ficou ali de cabeça baixa, né? Pensa no clima ruim que ficou naquele apartamento. Eu, inclusive, peguei a chave do carro e saí. Até para não olhar para a cara de ninguém. O pior, eu já imaginava que fosse acontecer isso, né? Toda essa situação não tinha como. Acabou respingando na minha vida de casado. Na nossa vida de casado. Porque, querendo ou não, era a família dela, né? Mãe dela, irmã dela, sobrinho dela. Só que, meu Deus, eu não estava aguentando mais. Quando chamei a Sara para morar comigo, era para ser só nós dois. Não era para vir a família toda a tiracolo. E mesmo quando
Ela conversou comigo e elas vieram. Era para passar uns dias, uma semana. Mas ninguém moveu um dedo para mudar a situação. E quando eu tomava a iniciativa de fazer alguma coisa, elas não gostavam. No fim, não teve jeito. Acabei voltando para o meu quartinho de solteiro na casa dos meus pais. O clima ficou insustentável. O detalhe é que voltei sozinho. Porque minha mulher preferiu assim. E ainda brigou comigo. Ela e a mãe dela se responsabilizaram pelo pagamento do aluguel e do condomínio que estavam no meu nome. E foi assim que chegou ao fim. Como que eu vou chamar isso? Nosso relacionamento até tentamos nos entender depois disso. Mas sabe quando alguma coisa se quebra? Eu queria, mas eu senti que ela estava muito magoada pelas minhas reações e não queria mais. Chegou a dizer que a gente tinha sido muito precipitado. Devíamos ter nos conhecido um pouco melhor antes de resolver morar junto. Éramos muito diferentes. E acabou decretando que a gente não ia dar certo. Só que, na verdade, eu não concordei com ela. Estávamos dando certo, sim. Estávamos dando certo, sim. Nossa vida, fora uma discussãozinha aqui, outra ali, era boa quando estávamos apenas nós dois ali. Estava dando muito certo. Quer dizer, antes da tropa atrapalhar tudo, né? Entrar a casa dentro. Ainda tentei me acertar com ela, mas sabe, é o que eu estou dizendo, é a família dela, né? Ela ficou magoada, porque eu desabafei várias vezes. E quer saber, eu não posso dizer que me arrependo, sabe? Não posso. Desculpa, daria tudo pra gente ter dado certo. Não dava pra agir de outro modo. Depois de morar com os meus pais durante muito tempo, toda a minha vida, de repente realizo meu sonho. Sabe, um cantinho só pra mim. Vou morar sozinho. Depois melhora, porque não ia ser sozinho. A pessoa de quem eu estava gostando ia morar comigo. Aí, de repente, tinha gente de pendurada na cortina, gente debaixo da cama, no sofá, dentro do pinico, tinha gente em tudo que é lugar. E bebê chorando, e passa mês, e passa outro, e passa outro. Qualquer um fica louco desse jeito. Entre nós dois estava dando certo, sim. Com orgulho ferido, até falei com ela, mas ela estava bem magoada, não quis. E quer saber, eu também decidi, não vou rastejar, me humilhar. E nem dizer que estou arrependido. Qualquer um outro no meu lugar, talvez fizesse até pior. O ruim é que estamos separados até hoje. O pior é que amo essa mulher. Sinto sua falta. Mas ela realmente não quer mais nada comigo. Ou se quer, tá fazendo o jogo duro. É uma pena, viu? Porque eu tava gostando dela, que tava. A quem você pretende enganar, idiota? Tô gostando dela ainda e vou gostar durante muito tempo. Se não houver alguma possibilidade de retorno, eu sei que vou ainda penar durante muito tempo. Tão difícil gostar de alguém de verdade. E aí, quando a gente gosta, acontece isso. Sabe? Tem sempre outras pessoas para atrapalhar. E ela ficou ao lado dessas outras pessoas, até porque é sua família, não estou dizendo nada contra, mas e eu? Apesar de tudo, foi o único que ficou sozinho, lamentando, pensando no que fazer da vida, para que ela volte para mim, ou, no pior dos casos, meu Deus, para esquecer para sempre essa mulher.